Bom dia a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lopes Villanueva. Desde já, eu agradeço as inúmeras doações que recebo e continue ajudando nesta empreitada para a gravação de novos conteúdos e inscreva-se neste canal. Eu gostaria de tecer alguns comentários a pedidos de muitas pessoas, embora eu atualmente evite falar de política, a respeito das denúncias gravíssimas do mega empresário Elon Musk no que diz respeito às tentativas de censura do STF contra as redes sociais e em particular envolvendo o nome do ministro Alexandre de Moraes, que segundo o próprio Elon Musk intervinha de uma forma pouco transparente, querendo derrubar conteúdos, derrubar contas e inclusive invadir a esfera da privacidade dos usuários do Twitter. E mais, o Twitter era ainda obrigado a afirmar que aquilo não seria necessariamente uma decisão judicial, mas tão somente a violação das normas da empresa. Em outras palavras, o Alexandre de Moraes poderia ter o luxo de censurar e ainda colocar a culpa no próprio Twitter. É uma denúncia gravíssima porque coloca o judiciário e em particular a alta corte numa espécie de censor prévio, quebrando totalmente os requisitos constitucionais no que diz respeito à liberdade de expressão e mais além. Na verdade, o STF se tornou um organismo propriamente político. Aliás, eu gostaria de abordar essa questão porque as arbitrariedades que hoje nós estamos nos deparando com o Supremo Tribunal Federal não são de hoje. Em muitas situações, o STF, ao arrepio da lei, ao arrepio da Constituição, ao arrepio dos princípios gerais do direito, já há muito tempo quebrou qualquer reserva de legalidade e, inclusive, fazendo da vontade arbitrária dos ministros a própria legalidade. Nós podemos abordar os seguintes pontos sobre esse tipo de anomalia. Primeiro, os ministros do Supremo claramente demonstram que agem como agentes políticos, mas com prerrogativas de Estado. Nós sabemos que os juízes, os magistrados, são funcionários públicos e, portanto, eles têm inúmeras regalias, inúmeras reservas de proteção da atuação deles nos seus aspectos funcionais. E, no entanto, evidentemente que como funcionários públicos que são, ou como juízes que são, ainda que eles tenham inúmeras prerrogativas, não significa que eles devam violá-las no sentido das suas funções ou pelo menos das suas obrigações. E o que nós estamos vendo é o seguinte: o Supremo Tribunal Federal atua de uma forma completamente política, discricionária e arbitrária, ignorando a legalidade, mas ao mesmo tempo usurpando os poderes da República. E isso sem prejuízo do fato de que eles estão acima de qualquer crítica da opinião pública, como também acima de qualquer crítica que um agente político de fato tem que prestar aos seus eleitores ou então aos seus representantes legítimos. E como é que eles fazem isso? Através de decisões liminares, através de jurisprudência, dentre outras coisas, eles querem modificar substancialmente o sentido da legalidade. E não somente da legalidade, mas também da constitucionalidade. E não somente da constitucionalidade, mas até mesmo o processo. O devido processo legal está sendo simplesmente subvertido pela arbitrariedade e pelo autoritarismo do STF. Isso está muito claro. Vou repetir. Eles agem como agentes políticos dentro de prerrogativas de Estado, legislando, modificando unilateralmente a Constituição e, detalhe, executando as próprias decisões que eles transformam com peso de lei para que sejam cumpridas. E mais além da usurpação legislativa sob a aparência de jurisprudência, nós temos também a usurpação executiva e a usurpação dentro da própria polícia judiciária, uma vez que uma decisão monocrática do Supremo, sem qualquer previsão legal e sem qualquer provocação do Ministério Público, evidentemente que o Supremo Tribunal Federal está invadindo a esfera da polícia judiciária e também a esfera do próprio Ministério Público. Em outras palavras, nós temos uma oligarquia minoritária de juízes em Brasília, que legisla em causa própria, que determina as próprias decisões legislativas
e inclusive intervém no processo investigativo. Olha, eu não conheço nenhum tipo de poder nesse sentido na República Brasileira da atualidade. Nunca vi um presidente da República fazendo isso, nunca vi um deputado, um senador do Congresso Nacional fazer esse tipo de coisa. E aqui nós temos o caso do Elon Musk, que abriu o bico e afirmou claramente que o Supremo Tribunal Federal, de uma forma pouquíssimo transparente, e isso aqui eu estou sendo bastante educado, estava apagando contas sem qualquer reserva legal, simplesmente numa canetada. E mais além, o Twitter era obrigado a esconder essa atuação do Supremo e na figura particular do senhor Alexandre de Moraes. E malgrado as denúncias do próprio Elon Musk, o senhor Alexandre de Moraes colocou o homem mais rico do mundo dentro do processo, se não me falha a memória, dos atos antidemocráticos, das fake news. Bom, eu já não sei nem onde começa um, onde termina outro. Em outras palavras, você não pode criticar o ministro Supremo e você não pode falar o que o Supremo maquina, porque evidentemente você é acusado de antidemocrático, de querer subverter as instituições. Em outras palavras, nós vivemos numa época de sussurros, como aquele livro daquele historiador, acho que britânico, chamado Orlando Figes, acho que é o nome dele, o Figes, em que ele escreveu um livro sobre os cidadãos comuns na época do regime de Stalin, em que as pessoas, quando queriam falar a verdade, falavam sussurrando: olha, o Stalin deportou milhões de pessoas, o Stalin fuzilou outras milhões, prenderam o nosso vizinho na calada da noite com o NKVD. É basicamente assim que nós temos que falar dos ministros do Supremo. Qual é a reserva legal de um magnata denunciando uma atuação aparentemente ilegal do Supremo? Qual seria o crime em torno disso? Não há crime nenhum, não há tipificação penal nenhuma. A única atitude criminosa que poderia haver do Elon Musk é o fato de talvez ele mentir ou então inventar uma calúnia, digamos assim, uma calúnia contra algum ministro supremo. Mas aí, no caso, não seria o próprio Alexandre de Moraes que julgaria o caso. Essa denúncia por si só é muito grave, gravíssima, porque nós percebemos aqui uma invasão do judiciário não somente na esfera dos três poderes, como também a invasão do judiciário na esfera das liberdades civis e políticas. Pois por mais que nós tenhamos o problema das fake news, das atuações infames dos bolsonaristas, espalhando desinformação, fraudes, enfim, ou então até mesmo planejando, através desse tipo de mobilização política, um golpe de Estado, no entanto, não justifica que o Supremo Tribunal Federal se arrogue poderes ditatoriais. Parece que o Supremo virou uma espécie de comitê da salvação pública da Revolução. E eu já comentei isso em outros vídeos. Nós estamos numa situação de anomalia social, em que o judiciário, nas suas altas esferas, mas isso também se reflete nas médias e nas pequenas esferas, está se tornando legislador, executor e cumpridor das suas próprias decisões jurisprudenciais que se tornam legislativas. Olha só o nível do absurdo que já chegou. Nós estamos vendo, evidentemente, que o inquérito das fake news, o inquérito dos atos antidemocráticos, são eivados de irregularidades absurdas, de abuso de poder puro e simples, ainda que nós não concordemos com as atitudes dos bolsonaristas e de demais outros desinformantes. Então nós estamos realmente numa situação muito delicada. Mas o pior de tudo é que, mesmo que Elon Musk tenha denunciado isso, e isso precisa ser averiguado, evidentemente, a imprensa brasileira tem uma psicologia típica de um regime totalitário. A forma como a imprensa está defendendo as atitudes do Supremo, que violam flagrantemente a legislação do Marco Civil, e não somente a legislação do Marco Civil, mas qualquer prerrogativa de reserva legal. Quer dizer, eu fico pensando o seguinte: com um jornalismo desse como brasileiro, a gente não precisa ter uma ditadura chinesa, a gente não precisa ter uma ditadura fascista, nem uma ditadura comunista, nem mesmo nacional-socialista, nada. Há jornalistas que hoje atuam na Rede Globo, atuam na CNN, atuam em qualquer lugar que mais parecem jornalistas da Coreia do Norte. Tamanho o governismo irrefletido
e irresponsável que está ameaçando a liberdade de expressão no Brasil. E malgrado tudo isso, o governo ainda reforça a tentativa de destruir a liberdade de expressão com essa nova legislação das redes sociais, com o apoio do Supremo Tribunal Federal, com o apoio do senhor Alexandre de Moraes e muitos outros. Então nós estamos numa situação muito, muito delicada. E vou mais além. A oposição não está fazendo absolutamente nada. Eu fico ainda perplexo com certos bolsonaristas acreditando piamente que o Bolsonaro vai fazer alguma coisa contra a tentativa de cerceamento da liberdade de expressão na internet. Vejam, por exemplo, o senador Flávio Bolsonaro afirmando que ele seria contra o impeachment do Alexandre de Moraes. Ora, isso já é um recado. É o recado de que a oposição não vai fazer absolutamente nada pelos seus direitos. Pelo contrário, o que a oposição tem feito até o momento é sacrificar todo o seu rebanho, sacrificar os seus militantes em nome dos seus próprios interesses, e muitas vezes interesses que não tem nada a ver com bem comum, com ideologia, com nada. É simplesmente o bolso deles, ou então o rabo deles, já que existe uma grande possibilidade de Bolsonaro, pai, ir para a cadeia. E isso sem prejuízo do Flávio Bolsonaro também, que é outro que tenta salvar o seu da reta, inclusive afirmando claramente: não, eu sou contra o impeachment do Alexandre de Moraes. Como também ele foi contra a CPI da Lava Toga, como também ele foi contra inúmeros mecanismos legais legítimos do Congresso Nacional que poderiam coibir as ações abusivas do Supremo. Eles não fizeram absolutamente nada em relação a isso. E ainda vejo amigos meus, não sei que são amigos meus, hoje em dia eles praticamente me tratam como inimigo, como um colaborador do PT. Eu recentemente tive uma conversa com um conhecido meu e eu colocava essas questões para ele. Olha, o que o Bolsonaro fez para coibir os abusos do Supremo? Ele não fez absolutamente nada. Pelo contrário, ele deu passe livre para o Supremo. Então, por que vocês que são bolsonaristas não vão lá no Congresso cobrar dos seus representantes? Por que vocês não vão cobrar? Porque vocês agem como gado, realmente. Vocês agem como bovino, naquela crença fanática, maluca, de que o Bolsonaro é o salvador do Brasil. E, na verdade, ele estava premeditando até mesmo um golpe de Estado para implantar uma ditadura. E é interessante que a hipocrisia dos bolsonaristas não é menor do que a dos petistas. Porque ambos os lados, dentro dos seus devidos aspectos de conveniência, não estão preocupados com a liberdade de expressão. Estão preocupados, sim, em ter o controle ou o domínio da opinião pública e a hegemonia ideológica em detrimento da dissidência. Porque o problema dos bolsonaristas não é Alexandre de Moraes, não é STF. O problema é o fato do STF e Alexandre de Moraes não estarem trabalhando para eles. Porque mesmo no governo Bolsonaro, ele tentou também cercear a liberdade de expressão. Ele fez inúmeras perseguições com várias pessoas que estavam sendo inconvenientes e que, inclusive, no início do governo Bolsonaro, apoiaram o próprio Jair Bolsonaro. Eles tentaram cercear a liberdade de imprensa. Eles tentaram cercear a liberdade de informação também. Então, se existe coisa mais hipócrita, é um bolsonarista falando de liberdade de expressão. Porque, na verdade, se houvesse essa ditadura bolsonarista, nós não teríamos liberdade alguma. Eu poderia ser mais ousado em dizer que com o bolsonarismo seria até pior. Eu até fiz um desafio para esses meus ex-amigos que defendem o Bolsonaro a todo custo, falando de liberdade de expressão, que agora o Supremo é ditatorial, que o Brasil é uma Venezuela. Eu pergunto para você que foi meu amigo bolsonarista, se houvesse realmente uma ditadura bolsonarista, você me defenderia? Você defenderia os opositores que poderiam ser perseguidos? Eu tenho plena certeza de que se o bolsonarismo implantasse um golpe de Estado, eu e muitos outros aqui estariam na cadeia. E você, bolsonarista, amiguinho bolsonarista, você estaria defendendo a minha prisão, defendendo a prisão de todos os dissidentes. Então, o que nós podemos dizer? Que vocês são um bando de canalhas. E que vocês não têm moral para falar do Alexandre de Moraes. Não que o Alexandre de Moraes preste para alguma coisa. Eu acho que o Senado tem que tomar medidas cabíveis contra o Alexandre de Moraes. E não só contra o Alexandre de Moraes, mas contra o Supremo Tribunal Federal. Porque já passou há muito da seara do abuso. Nós estamos aqui já na seara da arbitrariedade de aspectos até ditatoriais. Evidentemente que eu não morro de amores pelo Elon Musk. Não acho que ele seja fluxo-cheire, dentre tantas e tantas outras. Mas se há uma denúncia clara de que
a esfera da privacidade na internet está sendo invadida de uma forma unilateral, sem reserva legal, quase que como uma espionagem do judiciário, então nós temos que realmente ficar alertas contra esses tipos de ações, E o pior de tudo é que o establishment político brasileiro está a favor disso. E aqui também nós fazemos uma seguinte indagação. A Operação Lava Jato foi tão traumática para a classe política brasileira que ela mesma já quebrou todos os aspectos das reservas legais possíveis para governar em causa própria. Nós temos uma situação bizarra de um Estado contra o povo. De um Estado que está querendo implantar na base do cacete, na base da intimidação psicológica, na base inclusive de uma aparência de defesa da democracia, para que sejamos escravos dessa oligarquia ad infinito e que não haja nenhum tipo de reação contra os abusos dessa classe política. E isso com a colaboração, evidentemente, do judiciário. Se é que o judiciário também não está envolvido em certas questões que são bastante nebulosas e que não foram suficientemente explicadas. Então, existe um consórcio entre a classe política brasileira, e eu isso coloco a oposição também, os bolsonaristas, todo esse pessoal que fala mal do PT, fica nessa coisa um tanto de lacração. Existe um conluio da classe política brasileira que tem interesses comuns escusos junto com o judiciário para cercear a liberdade de expressão dos recalcitrantes, dos dissidentes, como também do cidadão comum. Isso é um fato. Isso é um fato. E veja, claro, os bolsonaristas podem alegar prejuízo pelo fato de haver um cerceamento da liberdade de informação. Eles podem até alegar isso, mas eles não estão também fazendo absolutamente nada. Por quê? Se eles querem se preservar, eles vão querer sacrificar até esse cadinho de liberdade para se manterem no poder, para manterem seus esquemas, para manterem também suas estruturas de poder. Então nós estamos assim numa situação de mato sem cachorro. E que foi preciso um estrangeiro, um dos homens mais ricos do mundo, um homem que é dono de uma rede social, para abrir a boca e denunciar a farsa que está se tornando a democracia brasileira. E eu seria mais ousado em dizer, se o Alexandre de Moraes censurar o Twitter, no caso o X, eu penso que a democracia vai ser completamente desmascarada. Que realmente já passamos já da fase da arbitrariedade quase que como uma ditadura. Porque vejam, todas as ações que o judiciário faz atualmente são precedentes que eles criam. E esses precedentes não estão limitados somente à liberdade de expressão. Várias pautas políticas que a população rejeita, que o Congresso rejeita, o STF inventa uma pretensa demanda, pressupõe que o Congresso deve atender necessariamente essas demandas, e quando o Congresso, por uma questão de representatividade, não quer legislar em torno disso, o Supremo inventa um pretexto e tenta criar um precedente jurídico para legislar. Nós temos o caso do aborto, nós temos o caso de, do casamento homossexual, nós temos o caso de várias agendas políticas, a liberação das drogas e assim sucessivamente. É evidente que o Congresso Nacional pode simplesmente não querer legislar sobre o assunto por não ver nenhum tipo de significado nessa questão legislativa. Até porque, por exemplo, a população é contra a liberação das drogas, em sua maioria, a população majoritariamente é contra o aborto e assim sucessivamente. Então, por que esses oligarcas do Supremo vão, através de uma canetada ou através de um colegiado, de repente subverter toda a legislação que não é autorizada justamente pelos representantes do povo? Então, os ministros do Supremo agora podem se arrogar serem políticos e ao mesmo tempo intocáveis. Eles podem se arrogar ser legisladores, executores das próprias, entre aspas, leis, no caso de decisões jurisprudenciais, e ao mesmo tempo terem o poder de polícia judiciária. Porque eles podem abrir inquérito, eles podem acompanhar o inquérito, enfim, quebrando aquilo que qualquer estudioso de direito que está me ouvindo agora, o princípio da inércia do juiz. Nós sabemos, isso no primeiro ano do direito, no segundo ano do direito, eu sou formado em direito. E olha que eu estou muito arranhado com o direito, precisaria estudar bastante a legislação. Porém, o que acontece é o seguinte, existe um princípio que é também algo que implica até mesmo o respeito aos direitos individuais, de que o juiz não pode fazer absolutamente nada, claro, salvo, como por exemplo no regimento interno
do Supremo Tribunal Federal, e vejam que eles estão usando inclusive o regimento interno do Supremo Tribunal Federal para transformar a soberania do regimento interno em todo o país, quando a legislação fala que é só nas dependências do STF. Então eles pegaram um princípio que só vale nas dependências do Supremo para transformar o Brasil inteiro nas dependências do Supremo. Isso que eles fizeram para subverter completamente o devido processo legal e também o princípio da inércia do juiz. Mas voltando à questão, o princípio da inércia do juiz pressupõe o quê? Que o juiz só pode se manifestar se ele for provocado pelas partes. No âmbito civil, pode ser, no caso, um particular, ou no âmbito público, o Ministério Público. Então, quem deveria, de fato, acompanhar a questão do inquérito das fake news, ou a questão, sei lá, dos atos antidemocráticos, quem deveria gerenciar isso é o Ministério Público. Se manifestar é o Ministério Público, e não um juiz de direito fazendo decisões monocráticas, prendendo, arrebentando, espionando, ou então até mesmo obrigando redes sociais a não afirmarem que certas pessoas estariam sendo investigadas de uma forma secreta, sem transparência e sem qualquer elemento de defesa. Porque um juiz de direito pode invadir a sua privacidade no seu e-mail, pode invadir a privacidade num chat, pode invadir a privacidade de conversas que são íntimas e que são protegidas por lei. E que só dentro do devido processo legal, só realmente com indícios de materialidade de crime, é que podem ser quebrados esses aspectos privados das pessoas no uso da internet. Porque o Marco Civil garante isso. A privacidade do uso da internet, a privacidade e a intimidade dos usuários. E isso já não existe mais. Por quê? Porque o ministro do Supremo, agora, ele é um legislador, ele é o executor das leis, ele é tudo ao mesmo tempo. Então, meus amigos, infelizmente, nós estamos vivendo num prenúncio de uma arbitrariedade tal, de um autoritarismo judicial, que com certeza está pervertendo a democracia. E se houver o cancelamento do Twitter, e isso é impressionante, a classe política inteira apoiando isso, praticamente, com exceção dos bolsonaristas, mas o bolsonarista faz jogo duplo, porque ao mesmo tempo que fica jogando farpas contra Alexandre de Moraes e contra o Supremo Tribunal Federal, no entanto, o Flávio Bolsonaro já falou, não vão fazer impeachment, não vão fazer absolutamente nada. Então é um jogo duplo, em que você está sendo enganado, em que você está sendo ludibriado e que o Brasil vai perder muito. Por quê? Porque nós estaremos num ambiente em que, se você falar um ai do Supremo, falar, sei lá, impeachment do Alexandre de Moraes, impeachment disso, aí pronto, você é antidemocrata. É uma mentalidade doida de jacobinismo republicano, que você não pode falar um ai do governo, senão você tem a Polícia Federal na sua porta. E eu diria mais, até essa situação chegar às raias da comicidade, quando os esquerdistas que até ontem criticavam os bolsonaristas por serem nacionalistas fascistas e não sei o que, agora eles estão alegando a soberania nacional, estão alegando a questão da nação, porque um estrangeiro não pode invadir a esfera das instituições republicanas, porque isso é uma afronta à soberania nacional e blá blá blá. Parem com isso. Vocês estão acobertando um escândalo de proporções catastróficas. Se for verdade o que Elon Musk está falando, de que o judiciário está espionando os cidadãos, espionando a privacidade dos cidadãos sem qualquer reserva legal, nós estamos praticamente num prenúncio de uma ditadura. É muito simples. Pode ser um estrangeiro denunciando, pode ser um jornalista denunciando, estrangeiro, claro, porque o jornalista brasileiro é que nem prostituta, está aí governista até a alma. Seria muito conveniente se eles fossem jornalistas da Alemanha nazista, da Rússia soviética, eles seriam Právida, propriamente dito. O jornalismo brasileiro parece o Právida da União Soviética, né? Ou o Volksbeobachter, que era o jornal da Alemanha nazista. Vocês são do mesmo nível de subversiviência, de submissão ao governo. Não há nenhuma denúncia decente com relação a isso, nenhuma investigação. É só chapa branca, é só falar amém para o governo, é só falar amém para os ministros do Supremo. Mesmo que essas denúncias sejam graves, mesmo que uma rede social que tem pessoas discutindo sobre política, sobre religião, sobre tudo, seja banida do Brasil. Então, nós estamos passando assim num limite de um delírio completo. Então, meus amigos, é isso e até a próxima.